Olá pessoal, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 4/2/2022. E nós vamos novamente para a série Os 10 Mandamentos. Bom, nós estamos aí ressignificando ou estudando os 10 mandamentos, não que seja uma obrigação, algo que esteja sendo imposto, ou que é a lei que nós temos que seguir e assim por diante. Não tem um caráter legalista esse estudo, ok? O caráter desse estudo é tentar observar aquilo que normalmente nós não lemos nos 10 mandamentos. Nós já fizemos o estudo do primeiro e do segundo. Se você chegou direto nesse vídeo, acesse o canal, vá lá na playlist e assista ou escute os áudios anteriores, tá bom? O terceiro mandamento, pessoal, ele está em Gênesis, capítulo 20, versículo 7. E é apenas um versículo, mas dá um trabalho imenso a gente estudar esse versículo. Eu vou lê-lo. Diz assim: estou lendo numa Bíblia Scotland, ok? Mas nós vamos retomar esse estudo, a significação de alguns radicais, em hebraico e em outras traduções. Diz o seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. É assim que nós, ocidentais, lemos a mensagem que chegou até a gente. Bom, nós precisamos decodificar essa informação que parece simples. A uma leitura rápida, a gente pode pensar exatamente o quê? Que Deus está falando para não tomar em vão. Quando eu era pequeno, eu aprendi que a gente não podia jurar, não podia fazer promessa e usar Deus. Eu juro por Deus, eu faço isso em nome de Deus, tal, e a gente entendia que isso era usar em vão. Essa era a explicação muito simples e direta que nos passava. Mas se a gente for analisar, nós vamos pegar algumas palavras específicas. Novamente começa com negativa, né? Com proibição, o mandamento. Não. Nós já falamos sobre essa negativa, né? Deus, ele cria o homem abençoando, passando coisas positivas lá no Éden. E ele resgata o homem proibindo ele de certas coisas. Isso demonstra uma certa degeneração do ser humano, ao ponto de Deus ter que falar o que é proibido, porque o povo já não sabia o que era permitido. Mas essa foi a condição que o ser humano chegou. A primeira coisa, o primeiro verbo que a gente verifica aqui é o tomar. O que significa tomar? Ele fala não tomar. Eu fiz uma pesquisa aqui e alguns sites deram o tomar como nachá ou nachã, que, segundo o que eu pesquisei, pessoal, eu posso estar pesquisado errado, tá? Eu até gostaria que vocês comentassem. Eu tenho estudado isso daqui essa semana para poder passar para vocês. Mas o tomar aqui significa, ele dá uma ideia, né, de levar ou carregar, ou suportar, sustentar. Essa é a ideia, pegar para si ou ter posse. Essas são as definições de tomar. Ou seja, se apropriar de algo, ok? E nome
A palavra nome em hebraico, aramaico, ela significa Shem. Shem é nome em hebraico, ou renome, nome novamente, né? E a gente percebe que Shem era o filho de Noé, ou Noa, era um dos três. Tanto que de Shem é que saem os semitas. Shem vai ter um descendente chamado Eber, da onde saem os hebreus, da onde vem Abraão. E Abraão vai ter Isaac, e Isaac vai ter Jacó, Yaakov, Isaac, Yaakov, Abraham, e Jacó vai se tornar Israel, ou Israel. E desse povo de Israel sai Judá, um daquelas tribos que carregam hoje o nome de judeus. Quando Deus ele fala para você não tomar o nome, nós temos 2 pontos aí. Qual é o nome de Deus? Qual é o Shem de Deus? Nós sabemos aí que pelos escritos e que nós temos antigos, e pelo próprio povo, pelos Shemitas, pelos semitas, que o nome de Deus é o tetragrama. Tetragrama que pra gente foi passado como YHWH, mas não foi escrito no alfabeto romano, Então foi escrito em hebraico, aramaico, que é o Yud, a primeira letra, que pra gente é Y, o Rei, ou Re, que é o H, o Vav, que é o W, e o Rei, ou Re novamente, Yud, Rei, Vav, Rei, ou Yud, Re, Vav, Re. Essa nomenclatura eu tive a curiosidade de procurar, ela aparece 6.828 vezes na Bíblia, ou sozinha ou acompanhada com algum outro nome. Então Deus ele fala para não pegar para si, não se apoderar para si o nome dele em vão. O que é a palavra? O que é o vão aí? Que a gente entende como vão muitas coisas, Vão, alguma coisa torpe, em português assim, sendo bem grosseiro. Ou a gente fala que o vão é um lugar onde acumula sujeira, um buraco, uma cavidade. Em hebraico a palavra é shal. Talvez daí venha o chão que nós nos apoderamos do português etimológico. Tanto que a gente fala, não vai jogar meu nome no chão. E quando cai no chão, as coisas sujam, não é isso? E a gente tem aí o Serasa, que suja o nome da gente, ou seja, defama. Então, tomar o nome de Deus em vão poderia ser colocar Deus em uma situação, o nome dele em uma situação de não importância. Só que o nome para os hebreus sempre tinha significados. Então você percebe lá que o que significa Yaakov significava uma coisa, e Israel significava outra coisa. Então, para os israelitas, nome ele tem um significado. Mas por que tem um significado? Porque eles aprenderam isso. E aprenderam isso do próprio Elohim. Por quê? Porque o nome de Deus tem significado. E aí a gente fala, mas o povo sabia o nome de Deus?
Será que Moisés sabia o nome de Deus? Eu creio que Moisés não sabia, ele aprendeu, Deus passou para ele. Ele não tinha esse conhecimento, mas quando ele foi chamado, Deus passou para ele. E quando a gente observa aqui, ó, em Êxodo 3, deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Êxodo 3, versículo 14 e 15. Eu vou ler na Bíblia Português Comum, tá? Na Scotland. Fala assim: então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? O que lhes direi? Então veja só, Moisés, ele demonstra aqui não saber o nome de Deus, né? E ele fala: o que eu vou dizer? Possível que o povo soubesse, é possível que tinha algum deles lá que ainda trouxesse algum conhecimento, né? Se não esqueceram. E Deus disse a Moisés, você vai ler assim, né, nas Bíblias normais, né, comuns: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirá a vossos filhos de Israel: eu sou me enviou a vós. Então você vê aí um pronome eu e um verbo ser, né, que determina a identidade com uma ação de existência. Porém, quando a gente pesquisa um pouco mais, você percebe que em hebraico você vai verificar que existem outras traduções para o termo. Existe a tradução de eu serei, eu sou quem serei, ou eu sou aquele que é. Ou seja, Deus, ele demonstra uma manifestação. E Deus, ele vai se revelar ao povo na passagem do Egito pelo Mar Vermelho. Ali ele se manifesta, o povo ouve Deus se manifestando e falando. Ali ficou, acho que a primeira vez que Deus se manifesta a uma grande nação, porque não tinha só a israelita ali, né? Tinha vários povos ali que saíram junto com eles. E quando o povo ele tem essa manifestação, ele não tem como negar mais a existência do Criador, porque ele interfere diretamente na ordem natural das coisas. Imagina o pessoal vendo o mar se abrir, pessoal, eles passando em terra seca, um fenômeno totalmente maluco. Maluco, isso é maluquice para a pessoa comum, né? Mas uma coisa interessante, Shem também é o nome de uma pessoa. E quando Deus destrói a terra, Noé dá um nome ao seu filho, de nome. E quando Deus ele fala para o povo: não use o meu nome em vão, a própria palavra Shem também se atribui ao povo. Também é uma ideia de Deus falando às outras nações que estavam ali junto com o povo de Israel, que não deveria tratar o povo dele como leviandade. E quando Moisés ele pergunta para Deus, né, antes de receber a Torá, né, a Salvote, ele pergunta para Deus assim: o que eu vou dizer aos filhos de Israel, aos filhos de Jacó? O que eu vou dizer? Ele diz: o Deus do vosso pai me enviou a vós. Então ele cita uma história antes.
porque eles criam que os pais deles, Abraão, Isaac e Jacó, eram quem manifestou Deus que Deus se manifestou através deles. Porém, eles estavam muito distantes desses patriarcas, eles já tinham morrido. Então, praticamente, eles viviam só pela crença de que alguém falou, eles não perceberam, eles não viram. Então, daí surgia a dúvida. Mas o mandamento veio depois e agora chegou até nós. Bom, nós não sabemos mais como é que se pronuncia esse tetragrama. E a gente não vê ninguém falando Yud, Rei, Vav, Rei, soletrando, mas a gente ouve aí até muita gente brigando, porque fala que não, é Javé, é Jeová, é Yahuá, é Yahua, é Yeshua. Sabe, tanto é tanta variação que a gente fala, uma pessoa comum que fica olhando isso, ela pensa, nossa, que loucura, gente. Eu não vou entrar nessa treta, não. E eu creio que você não deva mesmo. Mas a essência, a gente não está analisando, pessoal. Porque o mandamento começa com negativa. E Deus, ele não queria negativa. Vamos inverter? E se a gente inverter o que está escrito, transformando esse mandamento em positivo? Eu vou cancelar a negativa e vou transformar em positiva a afirmação. Então, ao invés de a gente ler, deixa eu voltar para Êxodo 20 aqui. Não usarás o meu nome em vão. Deus, ele está falando que não é para usar em vão, certo? Ele não está falando que não é para usar. Ele só está falando que não é para usar em vão. Então é para usar aonde? Por que eu não vejo as pessoas pensando assim? Será que você já fez essa reflexão? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E se eu entender assim, tomarás o nome do Senhor teu Deus no antônimo de vão. Qual é o antônimo de vão? Eu fiz mais uma pesquisinha aqui. Em vão. Onde que tá? Deixa eu achar a página aqui. Terceiro, mano, que é em vão. Antônimo. Ah, meu Deus do céu, acho que eu perdi. Eu fechei sem querer. A palavra em vão. Deixa eu ver aqui, ó. Antônimo. Eu vou digitar aqui. Deixa eu abrir de novo uma outra página aqui. Antônimo de em vão. Então vamos lá. Antônimo de em vão. Vão. Sinônimo. Apareceu antônimo? Sim. Aqui. Antônimos de em vão. Certo. Positivo. Útil. Se em vão é à toa, certo? O contrário de em vão é com propósito, correto? Inutilmente pode ser um sinônimo de vão, então utilmente é o antônimo de em vão. Então, e se eu falar que Deus, ele quer que nós usamos o seu nome, que nós usemos o seu nome com o propósito correto? Será que dá para entender que Moisés, ele cita um fato histórico, o Deus dos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Ele está fazendo com que o povo lembre da história com que eles passaram. Retomem as origens. Pense no eu sou, o Criador. A entidade que criou, a entidade que produz. Então eu creio que poderemos pensar que o terceiro mandamento não é uma proibição.
é uma ordem de proclamação da história de Deus, da história do homem, da história da criação. A história de Deus, que eu digo, não é a história dele, de quem ele é, como que surgiu, que isso aí não existe. Deus, ele é eterno. Ele não tem início. Agora tem um lapso de história aí que nós não conhecemos, porque nós somos da criação do Éden para cá. Nós iremos conhecer? Talvez um dia. Agora, nós temos a obrigação de levar essa mensagem? Eu creio que sim. Eu creio que seja esse o terceiro mandamento. Proclame a criação. Os salmos de Davi, quando nós lemos vários salmos de Davi, ele proclama que o céu declara a glória de Deus e a sua justiça. Deem glória a Deus pelas suas obras. Você vai ver vários salmos assim. Cantai ao Senhor um cântico novo. Né? Então, eu creio que quem mais proclamou ali no Novo Testamento um evangelho, se é que eu posso usar essa palavra para o Velho Testamento, foi Davi. Moisés, ele passou alguns regulamentos, mas os regulamentos, as leis, os mandamentos, eles tinham outro objetivo. Não era proibir, era despertar o conhecimento para o agir, e o agir utilmente. Então não se preocupe. Hoje, você que também não sabe o nome de Deus, você usa o título em português Deus, que é um título. Tem gente que tem medo de falar, pelo amor de Deus, tá usando o nome de Deus em vão. Não, Deus não é o nome de Deus. Deus é um título. Pode ser uma leviandade, sim, pode até ser considerado, mas uma interjeição simples não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é a tua vida. Porque é na vida nossa que nós revelamos o caráter de Deus. E o Novo Testamento diz que nós somos o templo do Espírito, o templo da Ruach de Deus, a habitação da força divina. Então eu creio que em nossa vida nós devemos demonstrar a Deus. E esse é a forma correta, essa, de obedecer ao terceiro mandamento. Deixe seus comentários, se você gostou desse capítulo, se você tiver alguma coisa para acrescentar, às vezes você tem algumas opiniões interessantes, que complementam, que requalificam as informações que nós passamos, tá bom, pessoal? E que Deus abençoe e dê um bom sábado a todos. Shabbat Shalom aos amigos judeus, feliz sábado, aos guardadores do sábado. Bom final de semana a todas as pessoas aí que tem Deus no coração, ok? Muito obrigado. Shema Israel, Adonai Elohim. Elohim Adonai.